Bom dia. Aqui estamos no meio da Semana Santa, que muitos chamam a Semana Santa. Realmente, essa talvez é a semana mais santa de muitos anos, porque todo mundo está em casa, não podendo sair por causa do vírus. O domingo que procede o domingo de Páscoa é reconhecido como o dia em que o Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém pela última vez antes de morrer na cruz em nosso lugar. Hoje a encontramos com as profecias da vida de Cristo, o serviço do Senhor e a mensagem de Cristo. Vamos ler Mateus, capítulo 21, versos 1 a 11. Mateus, capítulo 21, versos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazemos. E se alguém vos dizer alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de cargo. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é esse? E a multidão dizia: Esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos que temos a Bíblia em nossas mãos. Pai, é maravilhoso que vivemos numa época em que podemos ver a Bíblia no computador, no celular, na Bíblia mesmo, na palma da nossa mão. Nós te agradecemos. Agora, Pai, pedimos que o Senhor possa ajudar a gente a prestar atenção na Tua palavra, para que possamos ser fiéis a ela e, assim, fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bom, o tema hoje é: você deve servir o Rei dos Reis como seu Rei. Sabe que nós nascemos neste mundo sendo separados de Deus. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. E porque somos pecadores, o pecado não pode coabitar com a santidade, ou seja, o pecador com Deus. Não tem jeito. Mas quando nós ainda éramos fracos, Deus fez um jeito. Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, no meu lugar, para que pudéssemos sair do reino de Satanás para entrar no reino do Senhor Jesus Cristo. Então, se você já aceitou Cristo como seu Salvador, já rejeitou o seu pecado, já realmente está confiando no Senhor, e não suas obras, não a sua igreja, não sua bondade, nem sua família, mas somente no Senhor Jesus Cristo. Então, você é um filho do Rei.
do Rei, o Senhor Jesus Cristo. Então, se for filho, você terá que servir o seu rei. Por que você deve servir o Rei dos Reis como seu rei? Na mensagem hoje, vamos tratar 3 razões que vai te mostrar por que você deve servir o Senhor. Primeira razão, você deve servir o Rei dos Reis como seu rei, porque a Bíblia mostra seu direito, o direito do seu rei, a ser rei da sua vida pelas profecias escritos em Mateus 21, versos 4 e 5, os outros que vamos notar. Mateus 21, versos 4 e 5 fala: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho feio de animal de carga. A Bíblia já fala quando essa cena ia acontecer. Em Daniel, capítulo 9, versos 25 e 26. Daniel 9, 25 e 26 fala assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. E estão determinadas as assolações. Então, até ao fim haver guerras. Então, determinados as assolações. Pensa bem, até Neemias foi escravo, foi o copeiro do rei, o povo era escravo. E ele sentiu a vontade de ir para Jerusalém e construir o muro. Esdras construiu o templo, então foi construído mais 400 anos antes do Senhor Jesus Cristo entrar neste mundo. E depois ele entrou. E a entrada do Rei dos Reis foi escrita em Zacarias, capítulo 9, verso 9, que fala: alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó sobre um jumentinho, e sobre um jumentinho feio de jumenta. Então, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho feio de jumenta. Também a rejeição do Salvador foi profetizada. Não tem surpresa para Deus, ele já sabia que o Senhor Jesus Cristo ia entrar neste mundo, nascido de virgem, como a palavra já fala, e que ele ia viver uma vida perfeita, teria um ministério, e o seu ministério ia acabar na sua morte, sepultamento e ressurreição. Daniel 9, 26 fala: depois da semana e 2 semanas, 72 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Ele não foi cortado para si, mas para você e para mim. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E aconteceu no ano 70, depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que Jerusalém foi destruída, incluindo o templo. E o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Mateus 23, versos 37 a 39, fala o seguinte:
O Senhor já sabendo o que ia acontecer. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisesses. Eis que a vossa casa vai ficar deserto, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem, em nome do Senhor. Pensa bem, a maioria não entendeu a razão da sua entrada. Eles até rejeitaram a ideia que o Cristo ia morrer pelos seus pecados. Eles estavam agarrados na sua religião, em vez de aceitar a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mateus 21, versos 10 e 11, diz assim: E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é esse? E a multidão dizia: Esse é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Profeta? Não. A Bíblia ensina que quando nós ainda éramos fracos, Cristo veio para salvar o pecador. E o pecador é quem? Eu e você, todos que nasceram neste mundo. Todos nós somos pecadores. Então, você deve servir o Senhor, o Rei dos Reis, como seu rei, porque a Bíblia mostra que ele tem direito a ser rei pelas profecias. A segunda razão, você deve servir o Rei dos Reis como seu rei, porque tem ordens para obedecer. Nós não entendemos, nesta época de democracia, eu estou a favor de democracia, não interpreta mal, não. Mas nós entendemos agora que nós temos direitos. Mas, segundo o sistema dos reis antigos, você só tinha direito se o rei lhe deu. Senão, não tinha direito de nada. Então, entrando assim, ou entendendo assim, nós temos de entender que o Senhor Jesus Cristo, se é seu Salvador, ser seu rei. Então, se ele é seu rei, ele está te dando ordens. E essas ordens são feitas para você e eu obedecermos. O serviço do discípulo foi mandado pelo Senhor Jesus Cristo com instruções bem claras em Mateus 21. Notamos bem que, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazemos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, nota bem, e indo os discípulos, o que eles fizeram? E fazendo como Jesus lhe ordenara. Como o serviço dos discípulos foi mandado pelo Senhor, também nós somos enviados para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Olha, não é o que eu quero. Eu tenho a minha vontade. E eu quero que minha vontade segue a vontade do Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes a minha vontade não concorda com o Senhor Jesus Cristo, não. Mas como o serviço dos discípulos foi mandado pelo Senhor, também o Senhor nos manda. Lucas 6, 46, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo perguntou: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?
Uma pergunta: se ele é o seu Senhor, por que não está obedecendo o seu Senhor? Em 1 João 2, versos 3 a 6, fala assim: E nisto sabemos que o conhecemos e guardamos se guardamos os seus mandamentos. Deixe-me ler de novo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Tem muitos religiosos hoje em dia, até se não tivesse esse vírus, estariam andando lá em Jerusalém, no Belém, e visitando os lugares onde o Senhor Jesus Cristo andou. Mas por causa do vírus não pode. Mas eles iam pensar que está ganhando pontos com Deus, fazendo assim. Mas a Bíblia mostra claramente, se você é um filho de Deus, você vai obedecer a palavra de Deus. Não a palavra do pastor, nem da igreja, nem do sacerdote, nada, mas a palavra de Deus. É lógico, quando o pastor está pregando corretamente a palavra de Deus, você vai segui-lo, mas é seu dever. Você tem o seu dever. Deus sempre procura os que estão prontos e não necessariamente cheios de talentos. Pessoas falam comigo, pastor Pio, eu não posso fazer isso, aquilo, porque eu não tenho talento, eu não tenho aquela capacidade. Escuta o que Isaías, capítulo 6, verso 8, diz. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, uma pessoa talentosa? Não sei, eu acho que não, mas estava totalmente pronto para obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Pode ler em Isaías 6, no momento, depois da mensagem, leia mesmo, e vai ver, ele fala assim, quando o Senhor lhe chamou, ai de mim, eu sou o homem de lábios impuros, e eu moro entre um povo impuro. Isaías não se sentiu como uma pessoa talentosa, mas ele sentiu como um servo humilde, e nós temos que fazer também. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem de obedecer à cabeça, o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, versos 12 a 20, pois vamos pular para versos 27 e 28, fala o seguinte, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé dizer, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha dizer, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Agora, pulando para o verso 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Esse é o nosso dever, servir o Senhor como parte do corpo.
Já pensou a sua mão? Cada mão tem a sua função, não tem? O polegar, o indicador, todos os dedos têm uma função e precisa todos deles para funcionar bem. Se não tiver polegar, como é que você pega até garfo, alguma coisa? É difícil demais. Eu tenho um conhecido que está faltando vários dedos e tudo, e é difícil para ele trabalhar por causa dessa falta. Sabe, na igreja local, quando falta um membro para servir o Senhor naquela igreja, a igreja também fica aleijada e difícil de funcionar como Deus quer que ela funcione. Nós somos salvos para fazer as obras de Deus. Já pensou? Obras não salvam ninguém. É pela graça sois salvos mediante a fé, mediante a confiança no Senhor Jesus Cristo. Mas só fomos salvos para fazer alguma coisa. Escuta o que diz Efésios 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você foi criado, se tiver Cristo como seu Salvador, você é salvo para servir o Senhor. Até tem outro trecho que eu já li em outras mensagens, mas é bom ler de novo, em 2 Coríntios 5, fala o seguinte, 2 Coríntios 5, verso 15, fala, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É a sua responsabilidade. Isaías 6:8 mostra claramente que Isaías se deu voluntariamente. Fala assim, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Atos 8, 27 a 30, a história de Filipe. Filipe era um diácono, um grande pregador, e ele estava terminando em Samaria, e estava saindo de lá, estava com aquela alegria de ter prego a palavra de Deus e tendo pessoas aceitando Cristo como Salvador. Mas olha o que diz a Bíblia. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco mordomo, Candace, rainha dos etíopes, o qual era surpreendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Esse era um homem religioso. Regressava e, assentado no seu carro, lia a profecia de Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. E correu Filipe e ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E agora pulando para o verso 35, então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Filipe podia falar, não, senhor, mas eu estou pregando para um grupo grande, eu vou para uma estrada isolada e falar só com uma pessoa? Não, ele não falou isso, não. Ele correu para lá. Em Atos 9, verso 20, Saulo, que nós chamamos de Paulo, logo depois da salvação, fez o quê? Fala, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Tem muitas pessoas que falam, não, pastor Bill, eu não posso servir o Senhor, eu não estou bem preparado. Você está preparado se já arrependeu-se do seu pecado e já colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Então hoje já aprendemos duas coisas. Nós já aprendemos que você deve servir o Rei dos Reis
como seu rei, porque ele tem direito. Você deve também, segundo, você deve servir o rei dos reis como seu rei, porque ele tem ordens para obedecer. E o terceiro agora, para terminar nossa mensagem. Você deve servir o rei dos reis como seu rei, porque tem a sua mensagem para entregar. Olha, nós temos que entregar a mensagem do nosso rei. Qual é a mensagem? Da salvação, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos estavam prontos para anunciar a mensagem do seu rei. Voltaram para Mateus 21, versos 1 a 7. Mateus 21, versos 1 a 7, diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou ele Jesus, 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma juntinha presa e um jumentinho com ela. Então, já lemos isso 2 vezes. E o Senhor mandou para trazer-lhe o jumentinho para que ele pudesse entrar em Jerusalém. E verso 5, fala: dizer a filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, carga, e indo os discípulos, e fazendo como Jesus ordenar. Esse que eu queria enfatizar. Fiquei meio perdido, mas indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, ele quer que nós obedecemos. Verso 7 fala: trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Eles fizeram o que o Senhor Jesus Cristo mandou eles fazer. A pergunta hoje seria: você está fazendo o que o Senhor está mandando você fazer? As instruções dadas também em Marcos 11, versos 1 a 7, no verso 6 fala: eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir, e levaram o jumentinho a Jesus. Meus amados, nós temos de obedecer ao Senhor. É sua responsabilidade obedecer o seu rei. Mas espera aí, ele é seu rei? Ele é seu Senhor? Ele é seu Salvador? Pastor Pio, mas como Salvador? Certo, eu vou para a igreja, eu tomo a ceia do Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço outro. Não, essa não é. É pela graça sois salvos. Essa graça é o dom dado. Uma coisa não é que você fez alguma coisa para merecer, não. Mas é dado por Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas quando é que você deve obedecer o Senhor? Jonas, no capítulo 2, demorou um pouco para obedecer-lhe. Todo mundo sabe a história de Jonas. Foi um profeta de Deus, foi chamado por Deus para pregar o evangelho para Nínive, uma grande cidade. E ele recusou. Ele fugiu do Senhor num barco, num navio. E o que aconteceu com o navio? No navio entrou numa tempestade. Até os marinheiros estavam com medo. E perguntaram: Jonas, o que fez? O Jonas explicou. E eles perguntaram: o que devemos fazer? E Jonas falou: me joga no mar. E eles não queriam, mas, enfim, jogou. Tinha uma grande peixe que engoliu Jonas. E depois, um tempo lá, 3 dias, 3 noites, então ele resolveu orar a Deus. E o peixe cuspiu ele na praia. Ele foi e pregou. O que Deus vai precisar de fazer conosco para que nós, para fazer a gente obedecer o que Ele está mandando a gente fazer? Tendo Cristo como Salvador, Ele nos obriga a entregar a sua palavra, nada mais e nada menos. Mateus 28, versos 19 e 20, fala: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É nossa responsabilidade. Eu não vou para pregar a igreja, mesmo que nós temos nossa igreja, Igreja Batista Esperança, e pregamos, pelo menos tentamos pregar totalmente e puramente a palavra de Deus, sem erro e tudo. É nossa responsabilidade pregar a palavra de Deus e não necessariamente a igreja. Tem muitas pessoas confiando em igreja, como esses judeus na entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo, uma semana antes da Páscoa. Estava confiando na sua religião, em vez de confiar no Senhor Jesus Cristo. Ezequiel, capítulo 3, no Velho Testamento, versos 17 a 19, nos ensina uma coisa muito interessante. Deus falou com Ezequiel assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu dizer ao ímpio, certamente morrerás, se tu não o avisares, nem falares para avisar, o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Nota bem, Ezequiel não foi mandado para pregar religião. Ele foi mandado para pregar arrependimento. Arrependimento do pecado e a confiança no Senhor Deus. Nós também somos mandados para pregar o evangelho puro. Não é que a igreja salva, nem sacramento salva, mas que o Senhor Jesus Cristo unicamente e totalmente pode salvar a nossa alma. Aqui, quem está escutando a gente ainda tem dois grupos representados nesses versículos e também entre nós. Os que aceitam e louvam o Rei dos Reis, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E tem outro grupo que plenamente rejeitou o Senhor como rei, dizendo, como João, capítulo 19, versos 12 a 16, que falaram no verso 15, no final, responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão César. E então, consequentemente, entregou o Senhor Jesus Cristo para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Olha, a qual grupo você pertence? Não tem meio termo. Ou você tem Cristo como seu Salvador e quer servi-lo, ou você está rejeitando o Senhor Jesus Cristo como Salvador e vai sofrer as consequências. Como é que fica? Pastor Bill, mas eu não entendo. Tudo bem, entende assim. Nós nascemos pecadores. Eu nasci separado de Deus. Eu não tenho como me salvar, senão por um ato de graça do Senhor Deus. E Deus falou que Ele enviou seu Filho para morrer em meu lugar, em seu lugar, na cruz, para dar salvação para nossas almas. E depois, dando a salvação, Ele manda a gente fazer só uma coisa: segui-lo, servindo Ele como nosso Rei.
Você já colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo como seu Rei, como seu Senhor, como seu Salvador? Você identifica firmemente com os que diz Hosana nas alturas, Hosana, nosso Rei, louvando o Senhor? Ou você pertence ao grupo que dizem crucificai-o, não temos rei senão César? Você que sabe, Deus sabe. Mas sabe uma coisa, uma mensagem, um recado tão maravilhoso. Sabe o que é? Você pode sair do grupo que gritaram para crucificá-lo, para o grupo que fala, Hosana, seja bendito o nome que vem em nome do Senhor. Cristo como seu Salvador. Hoje você pode realmente entrar na família de Deus. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem colocado na tua palavra e pela mensagem que nós acabamos de fazer hoje. Que o Senhor possa continuar a mensagem, ajudando qualquer pessoa que não tem Cristo como seu Salvador a arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Mais uma coisa, e eu vou terminar. Se tiver uma pergunta, você assistindo este vídeo, você já conhece a gente ou conhece alguém que conhece a gente? Entre em contato comigo. Eu gostaria de ajudá-lo a conhecer o Salvador e também saber como servi-lo como seu único Salvador. É sincero, eu não sou dono de ninguém, eu não sou dono da verdade, mas eu quero ajudar qualquer pessoa que quiser conhecer o Senhor como Salvador. Então, até a próxima.